pessoas. Uma pessoa no mínimo tem febre, né? E aí você tem as probabilidades ali do lado. Aí a próxima é, numa amostragem de 10 pessoas, uma pessoa exatamente tem febre. Então nós estamos falando de uma distribuição binomial, certo? Exato. Tá, mas onde que está a pergunta ou a frase, o enunciado do problema, né? Tá aqui? Não, isso daí é outra coisa já. Na verdade, isso daí é outra coisa. Isso daí é um outro exercício. Tá. Mas é que a gente precisa de um enunciado para descobrir isso, né? Porque se ele está dizendo isso que tu acabou de falar, em uma amostra aleatória de 10 pessoas com resfriado, pelo menos uma também apresenta febre. E 20% um 20% de pessoas que estão resfriadas têm febre. Tá. Esse é o dado, então. Esse é o dado. E o A não serve para nada. O A é outra coisa. Eu posso traduzir para você? Pode, por favor. O A está escrito o seguinte: se você subir ali para o A, ele basicamente te dá uma função que descreve aí, ó, Essa função quadrática aqui. é uma equação cúbica, né? Escrito o Ah, que seguinte, a cúbica. escrito o seguinte, ó. Ah, o desenvolvimento do número total de pessoas numa cidade que desde o início de um determinado ano ficaram doentes pode ser descrita aproximadamente pela função n. Você tem a função n aí, né, que é o número cúbico de pessoas, né? E Uhum. o t é o tempo a partir do começo do ano em semanas. E a função n de t é o número total de pessoas que tiveram uma gripe, né, desde o começo do ano. Aí pede para você desenhar o gráfico, entendeu? Uhum. E é isso o exercício. Então, não é Tá. muito Eu acho dado, que na a verdade. informação que a gente precisa, ela tá ali naquela frase do 20% das pessoas com resfriado também tem febre durante, né? Sim. É como se a Então a gente sabe que, probabilidade na de verdade, sucesso 0,2, né? sim. Se uma febre for considerada um sucesso, né? Então a gente tem 0,2 de sucesso Sim. e 0,2 de não ter febre, né? Sim. Então é Aí fazer ele, essa conta, né? sim, aí Usando a ele fala, distribuição binomial. sim. E ele fala o seguinte, né? A primeira pergunta, deixa eu ver aqui. E tem como você colocar aí, porque eu não estou com o documento aqui, você tem o documento, tem como você colocar lá no exercício, por favor? Isso, esse daí, ó. A primeira frase é, tem que colocar qual dessas probabilidades aí, qual desses cálculos, né, chega na frase que ele colocou aí. Numa, aí tá escrito aí, ó, numa amostra de 10 pessoas, no mínimo uma pessoa também tem febre. Então tu tem um N de 10 Isso. e tu quer que a quantidade de sucesso, pelo Seja no menos uma, ou mínimo seja, um. uma ou mais, certo? Isso. Então seria a soma de um com 2 com 3 ou melhor, usando o axioma da probabilidade, um menos a probabilidade do que você não quer. Ou seja, um menos a probabilidade de zero, certo? Uhum. Entendeu o que eu falei? Sim. Um menos a probabilidade de zero. Isso, que é Porque o justamente aquilo que você contrário, não porque o quer. contrário, então significa que o contrário de 0 pessoas terem doença, a doença não é todas, é uma no mínimo, ou duas, ou três. Exato, faz sentido. Uhum. Um menos a probabilidade de zero, tu está excluindo justamente o que tu não quer, que é ninguém ficar doente. Né? Então tu Uhum. quer que pelo menos uma pessoa fique doente. Sim. Então, Então, no caso, é 1 menos 0,8 elevado a 10. uh, bem, por que não há outra aqui? Por que não a outra? É. Porque 0,8 é a probabilidade de você não ter febre. Então E eu tá. quero que no mínimo uma tenha febre. É, a questão é que a gente tem que pôr na conta da binomial, né?
Só que lá na binomial vai dar isso mesmo. Porque quando tu tá falando P de 0, K é 0, então aquela parte de combinação do fatorial dá 0 também, né? Uhum. Então, no caso, é a C, né? Perdão, a D. É, exatamente. Porque a probabilidade da pessoa estar doente é 20%. A probabilidade de ela não estar doente, portanto, é 80%. Então, a probabilidade é 1 menos 0,8 elevado a 10. Tá. Vamos fazer o seguinte, Hum, vamos colocar no Paint ali, a gente pode resolver isso para ter bastante convicção. Ó, vamos lá. A gente conhece a equação da distribuição binomial, né? A gente concluiu aqui que precisamos calcular a probabilidade de k igual a 0. Daí tu tens quantas tentativas? Eram quantas pessoas? 10, né? 10. Só que tu quer que 0 estejam doentes. A probabilidade de um sucesso, ou seja, a probabilidade de achar uma pessoa doente aí, gripada, né? Era quanto? 0,2. 0,2, né? Isso. Nós queremos 0 sucessos. E nós queremos, então, 10 fracassos. Essa parada aqui se chama combinação, né? E, de modo geral, ela é dada assim, ó. Para esse caso aqui, ela vai ser 10 fatorial, 10 menos 0 fatorial, 0 fatorial. Bem, o 0,2 elevado a 0 dá 1, né? 0,8, 10. E agora essa coisa aqui, né? Se tu parar para pensar, vai ficar 10 fatorial sobre 10 fatorial, vai dar 1, né? Uhum, Então vai ficar 0,8 elevado a 10, meu caro. Como nós queremos a probabilidade de ser 1 ou mais, certo? uhum, 1 menos a probabilidade que a gente não quer, ou seja, 1 uhum. menos 0,810. Pronto. Fiz meio Sim. rápido aqui, mas tu já sabia a resposta, né? Então eu fui só no que você Sim, já sim. sabia, Mas né? a questão é que essa fórmula aí eu tenho que gravar. Então, ó, para uma distribuição binomial, né? Não acho que vá cair, tá? Porque a gente está focando muito em distribuição normal. Mas para uma distribuição binomial, uma probabilidade x, né? Perdão, uma probabilidade seria o número aí, entre parênteses, né? O número de tentativas em cima, Uhum. o número de tentativas pelo número de sucessos Isto. multiplicado pela probabilidade de sucessos elevado, na verdade pelas probabilidades, né? 2 elevado pelo sucesso, da probabilidade de sucesso elevado ao número de sucessos multiplicado pela probabilidade de fracassos elevado ao número de fracassos. Perfeito. Daí Tá. o termo de combinação na frente é por causa daquela história de que se você está trabalhando com uma combinação, bem, você tem a possibilidade, por exemplo, não nesse caso, né, mas no caso que tu tem algum sucesso, que o sucesso seja o primeiro, digamos que tu quer dois sucessos, o sucesso seja o primeiro e o segundo, ou seja o primeiro e o terceiro, ou seja o primeiro e o último, ou seja o segundo e o terceiro, entende? Então existem todas essas combinações. Isso vai dar um número que tem a ver com a probabilidade, ele vai na frente multiplicando, tá bom? Ah, Por então isso que essa existe essa combinação coisa aqui serve na nada frente. mais nada menos do que para você ter basicamente uma visão de todos os casos possíveis. Exatamente. Porque se Entendi. não tivesse essa distinção, né, seria só isso aqui. Sim. Só que a ordem que tu tira os casos faz diferença também. Em algumas situações, né? Por exemplo, na distribuição de Bernoulli é quando não tem esse cara. Mas Bernoulli a gente usa pouco porque na maioria das vezes reais existe essa distinção. Essa distribuição de Bernoulli é quando você tem. É tipo da moeda, né? É tipo a da moeda. Bernoulli dá pra fazer pela da moeda. Porque a moeda Da não moeda, quer some dizer, depois dá de pra fazer você pela. jogar um. Uhum. Mas a maioria dos casos é combination mesmo, cara, na frente. Uhum. Só que aí que tá, essa combinação aí, por que que ela tem essa maneira de se escrever? É um vetor isso? Não, é só uma notação de combinação. Tem Ah, outra isso não é um. forma, né? Que é aquela mais do ensino médio no Brasil, a gente faz assim, NK. É um C de NK.
Na tua calculadora aí, dependendo da marca, aparece assim, NCK. Meu, eu tenho uma calculadora da Idade da Pedra aqui. Bagulho, Um bagulho. ábaco. Nossa senhora, é um ábaco com pilha. Isso daqui, ó. É esse treco aqui, ó. Conhece? Eu não te vejo durante a aula, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um segundo. Oi, Mostra aí, é pode mostrar. essa coisa aqui. Ah, cara, eu acho que tu tá reclamando de barriga cheia. Essa calculadora aí já tá muito boa já, Você acha? eu acho. Bem, Nossa, no Brasil todos os alunos usam o celular para fazer as contas na aula, né? O que é bem chato, assim. Mas isso é chato. tudo bem. Mas, ó, calculadora de celular é tão ruim. Sim, e dependendo do iPhone ou Android, é uma ordem diferente as contas, é um saco. O que é bem Sim. bizarro, né? Porque o celular ele tem uma capacidade de processamento muito boa, ele poderia ter uma calculadora assim top, né? Tipo, toda cheia das Ah, sim, mas o tecnologias e tal. problema daí é que você pensa que você não tem um mercado para isso, né? Então você vai ocupar, na verdade, a armazenamento à toa. Porque a probabilidade de uma pessoa realmente precisar de cálculo complexo no iPhone é muito baixa. É, por isso que tem que baixar uns aplicativos decentes, assim, tipo do Wolfram, né? Por aí vai. Sim. Wolfram Alpha tem um aplicativo muito bom para celular, ele é pago. Ah, que pago, ai, que saco. É, e a segunda afirmação ali, eu acho que tu pode tentar treinar o teu binomial coisas aí, né, cara? O coisa binomial aqui, ó. Isso. A segunda é, você pode, não, deixa aí no Paint e eu vou lendo aqui porque eu achei Absurdamente. meu treco. Aqui, ó. Numa Num teste aleatório de 10 pessoas, exatamente uma pessoa tem febre. Exatamente uma. É fazer a mesma conta, só que em vez de 0, 1, e tu quer só ela, né? Não vai subtrair Então, nem vamos somar fazer nada. aqui, ó. A mesma Cara, eu continha. posso ir no banheiro rapidinho? Tava dando aula até Lógico, agora. lógico. Beleza, muito obrigado. Just a second. Se tu terminar antes de eu voltar, manda uma foto. Tá.
Me parece que você enviou algo. Uhum. Deixa eu ver. Just a second. Foi fácil, né? Basicamente, colocar o 1 no lugar do K. O Uhum. N menos K vai ser 9. Essa fórmula sempre funciona? Se você estiver tratando de um problema onde você tem um espaço finito e você sabe a probabilidade de um evento individual, sim, sempre funciona. Mesmo se eu tirar, por exemplo, mesmo quando for aquele teste, por exemplo, que eu tiro coisas. Sim, sim. Por Não, é exemplo, axioma. você tem um. Ó, vou fazer aqui exercícios de matemática clássica, assim, né? Você tem um cesto com várias bolas para aula de esportes, né? Para aula de educação física. Ou é uma bola de futebol ou é uma bola de basquete, né? Aí professor, vai e tira uma bola desse cesto, né? Agora você tem um número diferente de bolas ali dentro. Uhum. Sabe o que eu tô querendo dizer? Isso também funciona com essa fórmula. Eu sei o que tu está dizendo. Tu está dizendo com repetição, ou melhor, com reposição, né? Você quis dizer. Isso. Quando Quando você está tiver ou não tiver alterando, por reposição. exemplo, o número de. Bem, um- quando você está alterando a probabilidade de um evento individual, você não pode utilizar aquela expressão. Tá, qual que é usada? Daí tu vai ter que fazer de cabeça. Daí é treta. Daí não tem jeito, tem que Entendi. fazer de cabeça. Tem que fazer, assim, as contas de cabeça, assim. Porque, por exemplo, digamos, né, vamos supor a seguinte situação, então, já que tu está supondo situações. Vamos supor que tu tens 20 bolas e 10 são vermelhas. Tá. E tu quer saber qual é a probabilidade de tirar 10 bolas, tirar 5 bolas vermelhas. Tá bom? Bem, qual é a probabilidade de tirar uma bola vermelha na primeira situação? Se tu tinha 20, 10 são vermelhas, 10 sobre 20. Certo? Sim. Bem, tu tirou uma vermelha, tu quer tirar outra. Não vai ter reposição. Agora só tem 9 bolas vermelhas, de 19 bolas. Veja que a Uhum. probabilidade individual já mudou. Sim. Certo? Por isso que numa situação como essa, tu não pode usar combinação. E Uhum. assim vai, né? O que tu tem que utilizar aqui é um outro axioma da probabilidade dos eventos independentes, né? Vamos dizer Uhum. assim, o fato do que saiu antes, do que caiu antes ali, se foi uma bola vermelha ou branca, depende para a próxima escolha. Né? Eu quero dizer assim, a menos do fato que mudou o espaço amostral, né? Mas assim, não influencia, tirando isso. Beleza? Sim. Não influencia em nada. Então, o que tu tens que fazer essas multiplicações de probabilidades individuais, né? A gente faz isso, de certa forma, quando faz aquelas árvores, né, de probabilidade. Joguei uma moeda, pode cair cara ou coroa. Joguei de novo, pode cair cara ou coroa. Né? Agora ele te perguntaria qual que é a probabilidade de cair duas vezes cara, né? Bem, tu tem 0,5 aqui, 0,5 aqui. E aqui Uhum. também tu tem 0,5 e 0,5, certo? Uhum. É a mesma coisa, aquilo que a gente fez antes é a mesma árvore de probabilidade que eu tô fazendo agora. Dessa vez, né, a probabilidade individual não mudou, mas é a mesma coisa. Tem 0,25% de chance de cair isso, tá? Duas caras. Sim. E é isso. Beleza? Então existem essas outras formas de fazer conta que não envolve fórmulas, né? Tem que ficar atento que tem problema que é assim, não tem fórmula. Uhum. Sim, isso aqui aí tem que fazer basicamente desse jeito aí que você falou, né? Basicamente desse jeito. É isso Sim, aí. porque você está multiplicando, então você está fazendo um E, né? Então, por exemplo, Aham. então você está fazendo 10 de 20 e 9 de 19 e 8 de 18 e assim por diante. É, de certa forma é isso. Sim. É porque Claro, essa esse questão é o grande problema da probabilidade, né, cara? A gente se adaptar a cada situação, saca? na verdade, para mim, o problema é entender o que está acontecendo, né?
Porque as contas não são difíceis, as contas são muito fáceis, né? Mas o problema é você olhar e entender qual que é o problema. Ainda por cima com as frases, eu não sei se aí no Brasil é assim, né? Mas aqui é assim que a frase tá tipo, no mínimo ou tal coisa, você tem que entender o que que é isso, entendeu? Só que quando você chega no cálculo, aí é fácil de resolver. É verdade. Bom, mas era isso, na verdade, né? Era esse daí. Só que eu vou pegar essa fórmula aí, né? E essa combinação, na verdade, né? É o número de combinações fatorial dividido de novo pelo número de combinações fatorial multiplicado pelo número de acertos fatorial. Aham. Ok. Bom, na verdade era isso, né? Só isso? Era isso que tava com problema aí no binominal, era só para relembrar, na verdade, né? Ah, Aí o resto, na show. verdade, é facinho. Aí O o resto da outro que lista eu é fiz. fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Opa. Ah, sim. Tem uns aí que eu queria fazer, que o treco aí era um pouquinho mais tenso, né? Era um pouquinho mais tenso. Que é, ó. Aqui, deixa eu ver. Aqui tava tranquilo. Aqui também tava tranquilo. Isso daqui já fiz. Esse daqui, ok, na verdade. Aqui, computador. Esse daqui foi. Este aqui foi complicado. Aí aqui, esse daqui. Ah, ó, esse daqui que a gente tava fazendo, né? Cálculo diferencial na engenharia. Aqui, ó, esse daqui. Você tem, eu te mandei esse daí, né? Cálculo diferencial na engenharia. Qual? É Differentialgleichungen in der Technik. É o último de ontem. Tá. Diferencial. Beleza. Esse E daí, aí? Aham, o que que tem? ele continua. E o que que tem exatamente que tu queres ver aí? Vai pro C, por favor. Que lá tem uma coisa legal. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Tem um monte de box plot, né? Não, 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 não. Você deve ter pego errado, então. Porque na Ah, verdade eu tô tá. fazendo cálculo diferencial na engenharia. É o, é o que a De gente tinha feito. temperature. Isso! De temperatura no Vector, exato. Ele tá falando o seguinte, ó. A temperatura, isso, a temperatura de uma determinada peça, né, que você está trabalhando, né, uma peça que está lá na oficina, quando ela é trabalhada com um devido ao processo de calor, né, pode ser descrita em relação com o tempo, né, independência com o tempo. Aham. Uh, isto pode ser ou um processo de resfriamento, como também pode ser um processo de aquecimento. Para, de qualquer forma, né, para essa relação existe a seguinte fórmula diferencial. Aí você tem aí a temperatura pelo tempo, né? Eles colocaram a temperatura como T grande exatamente para confundir a galera.
mais, assim, ó, dt por dt adicionado adicionado com b mais t, b vezes t igual a a. Aí fala que a e b são constantes, que t é uma temperatura e que o t pequeno é o tempo, né? Sim. Aí ele está falando aqui, ó, no próximo. Para resolver isso daí, né, para resolver esse cálculo diferencial, você pode falar que a temperatura por T é igual a temperatura homogênea de T mais a temperatura particular de T. E com isso eles estão querendo dizer, quando você resolve essa equação, né, de uma maneira homogênea e de uma maneira particular. Sim, é verdade. Existem dois tipos de equação diferencial, né? Homogênea e a particular. Sim, eu lembrei do que você tinha me falado ontem. Você falou que a homogênea, na verdade, é aquele treco lá que você pode inverter os eixos e não sei o que, o caramba. De qualquer Não, forma, é qualquer esse é o coisa que problema. você não tenha nenhuma adição ou Não. nenhuma subtração. Infelizmente, não é bem isso nesse caso aqui, tá? Não, mas ó, Existe um negócio chamado solução homogênea e solução particular, quando a gente está falando de equações diferenciais, tá? uhum. Daí já é outra história. Daí já é outra história, infelizmente. Tá, mas eu pensei que a solução homogênea de qualquer forma é dt por dt mais b vezes t. Isso daí é o homogêneo. É, eu não diria isso, tá? Eu diria que tem que tomar um cuidadinho com isso aí, beleza? Uhum, Porque o que que acontece, né, cara? Quando a gente está fazendo isso, né? Às vezes a gente tem umas situações onde tu não pode simplesmente afirmar, né? Isso que tu tá falando, que é só aquela parte sem o C, tá? Como é que eu posso te dar um exemplo disso? Por exemplo, ó. Digamos que a gente tem uma equação diferencial assim, ó. Beleza? uhum, Isso aqui é uma solução que está igual a zero. Então ela tem só uma solução homogênea, tá? Agora, se tiver a mesma equação diferencial, só que, sei lá, com um número aqui, ou mesmo com uma função, vai ter, além da solução homogênea desse caso, uma parte da tua resposta, da função que soluciona essa equação diferencial, devido a esse seno. Uma parte da resposta vai ter que só ser devido a esse seno. Como a gente sabe, a resposta de uma equação diferencial é uma função. Então, a uhum. resposta dessa coisa aqui vai ser uma y. Só que a nossa y aqui vai ter uma parte que é homogênea, mais a parte particular. Ok? Sim, sim. Daí sim. Daí sim. Sim, eu sei Beleza? disso. Mas eu estou querendo Beleza. dizer, para definir, né, o que é a minha parte homogênea da função e o que é a minha parte particular, eu posso falar que a minha parte homogênea é só onde eu tenho constantes, como que eu posso dizer, que estão multiplicando ou dividindo, ou seja, constantes, alterando o meu x diretamente. É pior que não. Porque nessa solução aqui, por exemplo, tu teria something like E, né? A solução homogênea seria alguma coisa C, E na lambda T, mais C2, E na lambda linha T. Muito bem, só que essa é a parte homogênea. A parte não homogênea também teria X. Também teria X. Seria, sei lá, um cosseno de X dividido por alguma coisa. 2, sei lá. Sacou? Então tem que ter esse cuidado. Não é sempre aquilo que não está com X, tá? Seria fácil se fosse assim, mas não é, infelizmente. Tá, então como que eu posso saber isso? É, daí tu vai ter que saber resolver a equação diferencial, tá? Uhum. Cada caso é um caso daí, tá? Então, Tem que mas ser é uma que tá, equação como que eu diferencial. posso... Porque eu pensei nesse caso que a minha equação homogênea é, nesse caso ali, a minha equação nesse caso, eu falei que a homogênea era, peraí, em algum lugar aí, ué, cadê? Isso, eu coloquei que a minha homogênea era dt grande por dt pequeno mais b vezes t. Isso era para mim o homogêneo. Certo? E aí? Aí eu integrei isso daí,
Olha, é o tipo de coisa, cara, que tu só pode provar depois que tu resolve a equação diferencial, tá? A menos que tu já esteja, assim, voando na matéria. Acredito que ainda não seja o caso, tá? É bom tu Uhum. sempre tentar resolver, beleza? Sim, mas olha só, eu fiz isso e eu cheguei que a solução da homogênea era E menos T vezes B vezes a constante C. E a particular era simplesmente A. Então a total é E menos T vezes B vezes C mais A. Tá? E Uhum. aí eu cheguei no seguinte. Diga, sir, ou pode mandar a foto. Deixa eu ver aqui. Não, mas dá uma olhada no exercício porque tem mais coisa ainda que tá aí que tá o problema. Esse exercício aí é meio complicado. Tá. Deixa eu ver, né? Qual que é o exercício mesmo? É o 3, né? Esse que eu coloquei aqui, né? Isso, só que ele Se, continua. Ele continua. se tu notar, a equação diferencial tem o mesmo formato das outras, né? Então até tu pode usar a resposta lá. Mas o que que aqui indica algo semelhante ao que eu acabei de falar? O fato de ter esse A aqui do outro lado, tá? Se tu Uhum. for fazer a solução homogênea, agora, Pedrão, agora presta atenção. A solução homogênea tu pode resolver só isso aqui, Sim, ignorando o A, tá? sim, Daí, o A, né, ele vem de uma outra solução, da sim. parte particular. Né? O problema é que essa distinção de homogêneo e particular, a gente normalmente faz quando nós estamos tratando de equações diferenciais de segunda ordem para cima. Como essa aqui é uma de primeira ordem ainda, a gente normalmente não faz essa distinção, tá? Que nem eu coloquei aqui. Então, não Sim, sei, mas se aí teu que prof... tá. Quando você tá fazendo de uma primeira ordem, Uhum. eu posso falar daquele jeito, né, que eu tinha falado. Pode, daí sim. Tá, porque eu acho que a gente só faz de primeira ordem, tá? Porque até hoje eu nunca peguei um exercício que você tinha uma de segunda ordem com uma de primeira ordem. Aham, Entendeu? Só que tá sim, válido o que eu tô falando para equações diferenciais de primeira ordem apenas. A homogênea é tudo aquilo que é dependente de x. A particular é tudo aquilo que é somado ou subtraído e que não tem nada a ver com x. entendi. Não, é isso mesmo, a lógica tá boa. É isso aí. Tá. Por que eu tô falando isso? Porque, como você percebeu, a minha escola é meio estranha. A gente pega muita matéria de faculdade, só que a gente só dá uma raspada na matéria. Entendeu? Sim, É tipo, é muita matéria de faculdade, é um pouquinho de matéria de faculdade, mas a gente não entra a fundo na matéria, é só um pouco. E é, de qualquer forma, bem, de eu qualquer forma, resolvi tu desse já jeito. sabe resolver esse tipo de situação, né? Já tá ótimo. Uhum, sim. Aí, ó, no caso, eu resolvi isso daí. E aí ele fala o seguinte, ó. Quando você continua no exercício, ele fala que pode ser resolvido dessa forma, que você tem o T homogêneo e o T particular, né? Que na verdade é, é essa equação diferencial aí integrada, mas o A eu não preciso, na verdade, integrar. É só o A do jeito que ele tá, né? E porque não faria sentido até, não tem A por alguma coisa, só A. E aí ele fala o seguinte, ó, você tem um gráfico e você tem que falar o que, que é o que ali, tá? Você tem duas curvas, que é uma curva exponencial, né? Uhum, É uma típica curva de e elevado a menos x, né? Isso daí é uma e elevado a menos x. Isso. E aí você tem embaixo uma e elevado a x que converge a zero, você está vendo? sim, Uma e elevado a x que converge a uma determinada t end, né? Que é a temperatura final. perfeito. Aí ele fala o seguinte: você tem que falar de uma fórmula junto de A e B
dê uma fórmula com A e B para descobrir qual é a sua T-end. Ele quer uma fórmula para descobrir T-end com A e B. Então, na verdade, ele quer saber, falando de uma maneira matemática, ele quer saber para onde converge essa fórmula. Bem, você tem que resolver a solução e aplicar o limite, né? Certo? Sim, aí que tá. Na verdade, quando se aplica o limite, eu teria A. Só que aí eu vi na resposta e não era A. Porque, ó. Tem certeza que tu teria A? Que no outro problema foi A dividido por 2. Era o número que estava ali, só que era dividido por 2 ou algo assim. Lembra o que a gente resolveu ontem? Ó, vamos fazer. Quer fazer a integral? Pode ser. Ó, eu fiz desse jeito aí, ó. dt por dt pequeno mais b vezes t igual a A, tá? Uhum. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar o dt, passar para o outro lado, aí tem a dt. Vai ficar A menos BT, passa dividindo, né? Não, perdão. Você faz o seguinte, eu fiz o seguinte, ó, eu pego, não, deixa eu fazer no papel aqui, só falando é muito complicado para mim. Tem condição, né? A gente tem que fazer isso aqui. Nem eu faço isso aqui de cabeça. Mas de modo geral é DT, é a mesma coisa que ontem, né? DT Isso. dividido T grande, né? Dividido Uhum. por A menos BT igual a DTzinho. A gente já viu algumas vezes essa integral aqui, né? Mas tem que fazer se a gente não lembra de cabeça. Vai chamar de U quem tá ali. Uhum. Vai derivar. Certo? Uhum. Vai substituir. Tô chamando de DTzinho, é DT grande aqui. Tá vendo que esse treco foi feito para confundir mesmo? É. Tem gente que chama temperatura de θ, eu acho melhor. Daí o Sim. dt é 1 menos 1b Uhum. du Peraí que eu sobre tô fazendo aqui que, nossa senhora, eu fiz ontem e agora eu tô travando, meu Deus do céu, peraí. Que ficar mandando pra lá e pra cá, eu não sei porque isso tá me confundindo, ficar mandando os trecos pra lá e pra cá. É que você quer fazer rápido. Eu tô fazendo numa velocidade absurda aqui, né? Mas é que eu já faço isso há muitos anos. Pronto. Tá aí. Tá, peraí que eu Fora vou da fazer. ln fica esse menos 1 sobre b, né? Não, peraí que eu tô fazendo devagar isso daqui. Então eu Pode fazer. passo. Peraí, o que que eu quero? Eu quero dt sobre esse b vezes t aí. É isso que eu quero, né? Porque aí eu Uhum. consigo pegar a regrinha do logaritmo, que é aquela coisinha linda. Só que eu pego o homogêneo primeiro. Então eu sei que dt grande por dt pequeno vezes, na verdade, mais b vezes t é igual a zero. Então eu sei que dθ, né? Eu vou fazer θ, porque esse t tá me enchendo o saco. Aqui, ó, dθ por dt é igual a menos b θ, né? Você pode simplesmente trocar, e aí você tem que dθ dividido por menos b vezes θ é igual a dt. Aí você integra, e você tem, na verdade, fora da integral, o 1 dividido por menos b, né? O inverso de menos b. Uhum. Dθ por θ, que é o logaritmo de θ, é igual à integral de dt. Portanto, você tem 1 menos b, logaritmo natural de θ é igual a t mais c. Tá. A gente quer chegar no... A gente quer chegar, na verdade, no θ, né? Então, eu passo, na verdade, multiplicando, eu tenho o logaritmo natural de θ é igual a menos t dividido por b, mais c multiplicado por menos 1b continua sendo um c, né, um czão aqui. Então eu sei que θ
é igual a E elevado a menos T sobre B mais C. E esse E elevado a mais C, na verdade, é θ é igual a E menos T sobre B multiplicado por C. Muito bem. Tá. Eu cheguei na seguinte solução, ó. θ é igual a E menos T sobre B vezes C. Certo. Foi o que eu fiz, né? Mas você colocou o A junto. Bem, parte da solução, meu. O U é A menos BT. Então ele tem que estar aqui na Sim, mas o que que substituição eu do fiz? U. Na verdade, eu tirei o A e eu deixei o A como zero, na verdade. Aí eu Mas por solucionei quê? só. Pra fazer a parte homogênea? Ah, pra fazer a parte Isso. homogênea? Tudo bem. Tudo bem. Se queria Eu só fiz fazer a só parte a parte homogênea. homogênea primeiro. Perfeito. Então dá pra Aí depois ignorar eu o U. falei que a minha parte particular é simplesmente A. Aí eu adiciono com a minha parte homogênea a minha parte particular. Então eu tenho que, na verdade, no final é mais A. Então eu tenho θ igual a E menos T sobre B mais C vezes A. Ó, eu vou mandar para você a foto do que eu fiz aqui. Presta atenção, ó. Vai ficar igual a minha sem o A, né? Daí tu entregou, entregou e integrou os dois lados, sobrou o T lá, passou o B. Calma aí. O B ele estava dividindo do lado esquerdo, ele tinha que ter ido multiplicando para outro lado. O menos B multiplica o T, não divide o T. Certo? Não, mas olha só o que eu fiz. Eu pensei que, na verdade, eu tenho dt sobre dθ sobre θ, multiplicado por 1 sobre b negativo. Então eu posso mandar 1 sobre b negativo como constante para o outro lado. Não, tudo bem. Foi o que eu fiz. É o que eu faria, mas uma coisa que está dividindo de um lado tem que ir para outro lado multiplicando. Então, tudo bem. O C Ah, lá não não, vai ser isso daí, alterado. não, isso daí foi erro meu mesmo. Pera aí, isso Não, daí foi erro meu beleza. mesmo. A parte do C não importa. A parte do B ali tem que estar multiplicando, não dividindo. Isso daí foi erro meu mesmo. Eu até tinha percebido que da última vez eu tinha feito multiplicando e agora tá dividindo. Eu pensei, o que que aconteceu aqui? Não, isso daí eu admito foi erro meu. Isso daí é erro de atenção, tá vendo? Bom, pronto. Agora corrige isso daí, que agora tá E elevado a menos BT vezes C mais A. Uhum. Então, basicamente. Ai, ai, ai. Arrumar isso aqui, corta aqui, corta aqui. Beleza. Obrigado. Aí, ó, Isso. agora tá bom. Agora tá ótimo. Que basicamente é a mesma solução que você chegou, né? Exato. Tá. Agora eles estão falando o seguinte, ó, qual é a temperatura T-end? Se você olhar no gráfico, tá? A temperatura T-end é basicamente para onde converge essa função, tá? Sim, no infinito, exatamente. Uma Exato. vez que Então, é uma exponencial negativa, né? Tu vai ter uma diminuição, exatamente. exato. Aí eu pensei que quando for infinito esse treco aí, o T vai ser Tempo, né? infinito. Quando o tempo for infinito, tu vai ter lá a temperatura de equilíbrio, né? Vamos dizer assim, fisicamente falando. Que Sim. no caso vai ser A. Na parte homogênea vai ser A, né? Sim, só Desculpa, que eles, particular, não homogênea. sim, só que eles colocaram que a temperatura end é A sobre B. Isso que eu não tô entendendo. Entendi. Bem, com calma aqui. Ele disse que é o quê? A sobre o quê? Às A vezes é sobre só uma B. forma que ele definiu a coisa ali. Ele disse que A sobre. Pois é, né, cara? Talvez esse seja o problema de ter feito homogêneo, né? Sem o cuidado, né? Uhum.
Né? Porque, tipo, se eu for fazer aqui, o que vai rolar? Ó? Vou fazer rapidão, tá? Rapidão. Vai ficar igual a T. Passo o B para outro lado, vai ficar A menos BT igual a aquela parada lá, né? Certo? Uhum. E agora que vai acontecer o fato que você está cabreiro. Né? Eu passo o A para outro lado e o B dividindo, eu vou ficar com C na menos BT, passou o A e o B dividindo, A sobre B. Ah, rapaz. Viu? Esse é o problema, né? Quando a gente não faz homogênea assim, a gente às vezes perde o contato com as constantes, né? Esse é o problema. Tá, então eu não vou fazer com homogêneo, eu vou fazer tudo de novo, a integral. Só que agora com o treco aí, ó. Dá pra fazer rapidinho. D θ. Como que é? D θ sobre dt mais b vezes θ é igual a A. É assim que tá escrito lá, né? Ou T grande, tanto faz. Uhum. Tá. Então, na verdade, eu tenho o seguinte, ó. Eu passo pro outro lado. Então, eu tenho que d θ sobre dt é igual a A menos B θ. Tá. Então eu tenho que d θ sobre A menos B θ é igual a dt. Aí integra esse cara aí. Tá. Ah, Quando eu for integrar esse cara, eu vou colocar o meu denominador como U, né? Eu sei que o meu U do ladinho assim escrevo U é igual a A menos B θ. Du por d θ, que é isso que eu tô querendo, é igual a A menos B θ, então é menos B, na verdade, né? Integrar, qual que é o nome? Se eu fazer a derivada, vai simplesmente sair menos B. Porque o A é constante, cai fora, o θ declinado é 1. Tá. Aí o que acontece? Eu quero o meu du, né? Então, o meu du é igual a menos B vezes d θ. Tá. Então eu tenho que a integral de du por u é igual à integral de dt. Então eu tenho que logaritmo natural de u é igual a t mais c. Significa que o logaritmo natural de menos... Não, o logaritmo natural de a menos p θ é igual a t mais c. Tá? Significa que a menos p θ é igual a e elevado a t mais c. Tá, então eu posso colocar, na verdade, como constante, né? E elevado a t vezes c. Tá. Aí eu faço o seguinte. Eu passo o a menos b θ é igual a e t vezes c menos a. Aí eu divido por b θ é igual a et vezes c dividido por menos b menos a dividido por menos a. O bom dessa constante, né, é que tem como você isolar o seu número de Euler toda hora, porque o que está multiplicando, quando ele está multiplicando a constante, né, e você uhum. divide com alguma coisa, você pode simplesmente colocar a divisão dentro da constante, você tem uma nova constante. O número de Euler fica do mesmo jeito bonitinho que ele estava, né? Isso aí. Uhum. Você entendeu que eu... Sim, entendi perfeitamente. Isso é muito bom, mano. É, ó. Cheguei na mesma coisa. Θ é igual a E elevado a T vezes C mais A sobre B. Opa, eu esqueci um B aí.
De qualquer forma, quando isso daqui for infinito, vai chegar a A vezes B. Ué, por que que eu cheguei a E elevado a T e não E elevado... Pera. Tu quer E elevado a Tzinho. O T Sim, grande tem que ficar sozinho. Não, eu cheguei na seguinte fórmula, ó. Θ é igual a E elevado a T vezes C mais A dividido por B. Só que você chegou a elevado a E elevado a menos BT. Uhum. Porque eu fiz alguma coisa errada aqui, ó. Pera aí. Tu poderia começar. Bem, claro, tu quer fazer sozinho do zero, né? Mas avalie o que eu fiz a partir daqui, né? Aqui eu já apliquei E dos N- dois lados. Não, 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 você não entendeu o que eu quis dizer. Eu cheguei a E elevado, o meu exponencial do E tá errado. O meu exponencial do E tá só T. Ah, tá errado, porque tu tinha aquele menos B lá do outro lado, né? Ele tem que ir pro outro lado multiplicando, como a gente conversou antes, né? Sim, sim. Bom, de qualquer forma, agora eu cheguei no que eu queria, porque, tipo, não vai estar errado. O que importa é que eu cheguei no resultado certo, entendeu? É, Abrachtung. Uhum. Só que o problema é esse, né? Que eu cheguei no E errado. É. O meu E tá certo? Então, eu não sei, porque, ó, eu vou te mandar a foto do que eu fiz, tá? Tá. Você vai achar o erro aí. Uhum. Espero, espero. Tá meio tremido, mas tá aí. Tá, bastante coisa. Vamos ver aqui. Meu, então aquilo que eles falaram que pode ser resolvido com a parte homogênea e parte particular foi só pra confundir mesmo. É, eu costumo pensar nisso só quando eu tô em equações de segundo grau. Tá, então deixa pra lá isso daí, então. A menos B teta integrou. Ficou isso. Tá, até aí. Bem parecido com o meu. Aplicou dos dois lados. Ó, tá aqui o problema, né? Aqui tinha que Hum, ter o menos. Aqui tinha que ter um menos 1 sobre B. por quê? Porque a hora que você define o du, ele é menos. Ó, a hora que você deriva aqui, fica menos B. Então du é menos B de teta. Cuidado aí com as coisas, tá esquecendo de escrever as coisas. B de teta. Peraí. Du de teta é menos B. Então du. É verdade. Daí, a questão é o seguinte: o que tu tem aqui é d teta. Então tu tem que isolar o d teta. D teta, tá vendo aí, né, Pedro? D teta é Uhum. du sobre menos B, certo? Sim. E então tu vai substituir o d teta que estava aqui por du sobre menos B. Ah, é mesmo? Aí o menos B vai para fora, passa para os lados multiplicando. Ah, eu Por isso coloquei. que foi Nossa assim, ó. senhora, perdão aí, agora eu entendi. Tá errado isso Entendeu? daqui, eu entendi agora. Entendi. Isso aí. É, faltou essa constantezinha aí, nada demais. Nossa senhora. Uhum. Entendi. Eu quero o meu Beleza. deteta, né? Uhum. Tá. Bom,
Desculpa, mas eu quero fazer até tá certo. Você se importa se eu fazer de novo? Claro que não, vai lá. Pode usar o que eu fiz como referência. Tá. Não, não, não. Eu quero fazer, tipo, realmente. Eu já sei qual é o resultado, entendeu? Tipo, eu quero fazer devagarinho agora, sem correr. Beleza. Isso daqui passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho dt sobre dtzinho é igual a menos b vezes t. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu troco os dois de lugar, então eu tenho dt a menos Uhum. Espera aí que tá quase.
Sem pressa, importante é tu chegar lá na resposta. Cheguei no seguinte, E elevado a menos T vezes B, tudo isso multiplicado por C, mais A dividido por B. Perfeito. Olha só. Foi exatamente o que a gente esperava, né? Tava lá na tua folha também essa resposta, né? Demorou, mas chegou. Certo. E agora, se tu tem esse negócio a infinito, né? O termo do exponencial vai a zero, sobra só A sobre B. Exato. Então, esse tipo de coisa te ajuda a controlar qual é o valor do A e do B, entende? Uhum. Sim. Aí o próximo. O próximo é fácil. É, era esse o exercício. Show. Esse exercício era difícil, tá? Tanto é que tá aqui, se você for pegar, tem uma classificação atrás. Aí tá lá aqui, ó, nível de dificuldade, schwer, schwer, schwer. E schwer significa difícil, né? Aham. Então A, B e C são difíceis. E você tem no total 8 pontos nesse exercício aqui. Total. Meu Deus. E o número total de pontos possíveis no Matura são 40. Tá, peraí. Tu disse que tem quantos pontos? 8? Tem 8 nesse daqui, tem 40 pontos no total. Poxa. Mais 5 dessa. De fato, Não, meio não, pesado. não, não, não. Porque você tem exercícios do B e você tem exercícios do A, entendeu? Aham. E tem vários A também, e os As são mais fáceis. Entendi. Menos mal, né? Então, hum? Menos mal. Sim, sim. Então significa que se você errasse tudo isso, você perde um quinto, né? Tem provavelmente, eu acho que umas 2 apostilas do B e umas 3 apostilas do A, eu acho, né? Entendi. Uhum. É, deixa eu ver. Na verdade, professor, não tem mais muita coisa assim, né? Pra ver, porque eu já, verdade, já dei uma olhada em todos os exercícios. Na verdade, eu estava dando uma olhada nos exercícios agora, tá? A da gripe, né? Já tinha feito agora. A E gente pode acumular mais exercícios para amanhã, se for o caso. Sem pressa. Mas nós vamos ter aula aí nos próximos dias. sim, sim, mas ó, a gente pode, ó, porque esse daqui, deixa eu ver se eu já terminei aqui. Ó, ok? Tá, a gente pode fazer esse daqui juntos, tá? Ah, porque eu ainda tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Tá, eu ainda tenho só 5 exercícios, e tudo isso é da parte A, não é? Deixa eu ver aqui. É tudo A. Tá, eu vou te mandar esse daqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse daqui, ó. Ó, mandei aí. E aí, o que temos nessa? Você tem aí, ó, luz solar e vitamina D é o nome do exercício. Uhum. Aí tá escrito aí, ó, para a formação de vitamina D na pele é necessário você ter luz solar.
Tá? Se o ângulo de... Qual que é o nome? Se o ângulo de iluminação, como que eu posso dizer? O ângulo como a luz solar cai, né? Perfeito. Como, o ângulo como a luz cai na pele foi muito pequeno, né? Pode ser que não seja formado nenhuma vitamina D. Aí, para cada dia do ano, o número, qual que é o nome? O maior ângulo, né, da luz solar é medido. Aí você tem aí um gráfico que mostra como que isso se comporta, né, o ângulo da luz solar para os dias do ano numa determinada cidade. Aí você tem T, é o tempo começando do dia zero do ano. Aí você tem S de T, é o maior ângulo medido no dia. Uhum. Zeit é dia? Aí dá para perceber que é Zeit Zeit é que, tempo, é. que eu pensei que esse gráfico fosse no tempo, do ano. Tu falou do dia, eu acho que isso aqui é um gráfico de ano, né? Lá pelo meio do ano tu vai ter mais sol. Sim, mas eu tô Um querendo dizer ângulo que ele maior, tá, quer que ele tá dizer. separado em dias, tá? Tá vendo? Ó, Uhum. 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. É T em tag. T em dias. Isso que eu quis dizer. Mas sim, é um ano. Aí tá vendo um ano aí. Aí, ó, ele fala, porra, e se deixar, eu acho que é uma cidade no hemisfério sul, né? Não, Pode ser. viajei, é no hemisfério norte, porque qual que é o nome? Você tem o verão em julho. É. Aí você pega aí o ângulo, o dia, né? Aí veja. Isso é fácil, meu Deus do céu. Ele tá querendo que a gente dê qual é o Bereich, qual que eu posso falar Bereich? No idea. Bereich em alemão significa em português, meu Deus do céu. É o espaço entre dois pontos. Ah, Tá bom. peraí. Entendi. Ah, gama, domínio, alcance, ramo, campo, área, âmbito. Significa o seguinte, qual é a gama de valores, né, que tem todos os ângulos acima de 45 graus. No mínimo 45 graus, tá escrito. Em dias. Então dá pra ver que começa 45, começa a 45 graus, 60, mais ou menos, né? Putz, é um pouquinho antes da metade de 60 e 90. E aí vai ser assim até um pouquinho depois de 270. Não entendi a parte diferencial aí desse problema ainda. Não é diferencial. Isso que eu tô querendo falar. Isso daqui é livro A, tá? Ah, então é matemática for dummies ainda. Então, desculpa confundir você aí. A gente estava fazendo matemática do livro B, né? Por isso que eu tinha chamado você, porque livro B é complicadão. A Agora o única coisa level que sobrou diminuiu. agora é livro A. E livro A é pra, tipo, livro A é o Matura para escolas que é tipo ensino médio do Brasil, tá? São coisas mais básicas. E o livro B são para escolas técnicas somente. Entendi. E eu vou fazer livro A e B, porque na escola técnica você pega os dois, entendeu? Entendi. Então isso daí é livro A, tanto é que você está vendo ali, número lá perto do título, né, naquele cabeçalho,
tá escrito, né, que é o livro A300, né? Uhum. Livro A300, aí tá lá, utilização de tecnologia possível ou necessária, tá marcado possível, né? Então você pode usar a calculadora se você quiser, quer dizer, calculadora do computador, né, se não quiser, mas assim, não é necessário. Aí tá escrito lá, ó, qual é o ângulo em graus. Ahn, Certo. 45 graus, ele tá querendo saber que quais são os dias acima de 45 graus, né? Na verdade, é só um pouquinho depois de 60 antes de 90, né? Deve ser uns 75, mais ou menos. E aí depois cai de novo dos 45, 275 dias, mais ou menos. Certo. E era isso a resposta já. Então, em outras palavras, resumindo assim, uma frase. Era para você interpretar o gráfico. É. Tá bom. Às Então vezes você as coisas percebe a são diferença da fáceis. escola técnica para a escola normal, né? Tipo, esse exercício seria de algo para qualquer pessoa, assim, que faz qualquer matéria. Exato. Entendi. Tem que ser mais fácil mesmo, né? Só que aí você percebe, né, professor, que tipo é meio chato, porque eu poderia ter ido para uma escolinha mais fácil, né? E eu não estaria quebrando a cabeça agora. E eu estaria pegando esse maturo aqui, né? Que você tá vendo. Mas enfim, eu decidi pela escola técnica, agora eu tô lá. Se tu quer ser engenheiro, né? Uma hora ou outra você vai ter que ver isso. É. Aí tá escrito o seguinte, ó, tal conta vai ser feita. O ângulo de 90, perdão, o ângulo, né, o S, né, o valor Y, né, do meu x90 menos o valor Y do meu x0 dividido por 90 é aproximadamente 0,3. Interprete o que essa conta quer dizer. Basicamente, Uhum. isso daí é uma variação, né? Então ele está querendo dizer, em média, né, quantos graus que você ganha por dia, né? Digamos assim, de uma maneira bem bruta, assim, falando. Quantos graus por dia? É, significa Por que a que cada faria dia isso? tem 0,3 graus a mais, né? Depende um do outro, né? Exatamente. Não Isso. não é exatamente isso porque não é linear, né? Me Sim, parece, pelo mas menos, ser se linear, você mas for aproximar de uma maneira linear, né? Digamos assim. tem uma parte ali que parece uma reta, mas não tudo, né? Claro. Isso parece, na verdade, até um pouquinho com uma curva de Gauss, né? Não, mas é uma curva de Gauss. É uma curva de Gauss mesmo? É uma curva de Gauss. Perfeitamente simétrica? Tem que ser. Porra, então significa que você acha mesmo que o ângulo da luz solar é uma curva de Gauss? Ou você acha que estou viajando aqui? Sim, sim, acho. Porque ela nunca é zero, né? Então, sempre vai ter aquela partezinha, né? Uhum. É mesmo, né? Muitas coisas na natureza se descrevem por distribuições normais, mas nem tudo. Sim. Para ser uma distribuição normal, de modo geral, os dados têm que ser aleatórios e não relacionados. Né? Que nem Uhum. naqueles problemas que a gente estava vendo agora há pouco no Paint, né? Que eles Uhum. praticam que não poderia ter relação entre o resultado anterior da moeda com o resultado da próxima moeda. Né? Uhum. Uma situação como essa pode ter uma distribuição normal se tu fizer milhões de lançamentos de moeda, entendeu? Sim. Você vai ter uma tendência de que metade dos resultados sejam cara, outra metade coroa, mas tu vai ter situações bem inusitadas lá no canto da gaussiana, que é, por exemplo, 999 mil resultados são cara e 1000 só são coroa, né? São Uhum. situações um pouquinho menos esperadas, certo? Mas são possíveis. Exato. Exatamente, são possíveis e se tu fizer milhões de lançamentos no computador, por exemplo, né, é isso que vai acontecer. Uhum. Mas nem todos os fenômenos da natureza são assim, né? Fenômenos que não seguem essa lógica não são. Por exemplo, na época da pandemia, por exemplo, eles queriam descrever, né, uma coisa que não é aleatória e não é não relacionável, que é uma epidemia, né, com uma curva gaussiana. Eles até falavam muito sobre achatar a curva. Não é um fenômeno que é descrito por uma
função normal, e sim por uma power law, né? Pela função exponencial que eu estava falando antes, por sinal. Né? O tipo de fenômeno que cresce muito rápido e depois decresce. Tipo, por exemplo, um outro fenômeno natural que acontece isso é a massa dos corpos celestes. Tem no sistema solar, em qualquer outro sistema, tem um corpo que vai ter 99% da massa e os outros vão ter menos, né? É natural. Outra situação onde a power law, que nem a da pandemia, deveria ter sido tratada. Situação sobre a quantidade de repetição de palavras num texto. A palavra que mais repete em inglês, por exemplo, é o the. Uhum. Ela aparece 99 vezes mais que a segunda, que é off, que aparece 99 vezes mais que a terceira, e assim vai. Então, existe essa desigualdade natural, né? Salários também, né? Sempre tem aquelas pessoas que têm mais salários, as outras são mais e ganham menos, né? Por aí vai. Fenômenos naturais, entende? Sim, sim. E não são descritos pela distribuição normal. Mas boa parte dos fenômenos são, né? Esses aí, jogar moedinha, jogar dados, cartas, são. Uhum. Não, legal, né? Porque, né, é engraçado, né? Porque na pandemia fizeram cada coisa com estatística que não era muito certo, né? Total. Sabe que esse modelo, né, que eles utilizaram até de abaixar a curva, prática, se tu já estudou um pouco de distribuição normal, tu sabe que abaixar a curva não vai mudar a quantidade de dados dentro dela, né? A soma da Não, área continua sendo 1. Esse é um sim, axioma da probabilidade. Então tu não estava mudando ali exatamente a quantidade de pessoas que iam ficar doentes, mas sim a quantidade de pessoas que ficaria doente de uma vez só, né? Para não lotar sim. os hospitais, no caso. Sim, Anyway, significa que uma hora ou outra diga, todo mundo diga. ia ficar doente. Exato, isso, de certa forma, sim. A questão é que o modelo que eles utilizaram foi um modelo de uma menina do ensino médio americano, cara. Foi uma coisa bizarra, assim, bizarra. Ah, não, sim. Foi muito besta mesmo, porque até A mesmo com forma como aquela eles questão trataram toda, algumas coisas, assim, foi até besta. mesmo com aquela questão da vacina também, né? Tudo tava meio errado ali, né? É, Era muito assim, política. estatisticamente não fazia sentido eles usarem a lei de Gauss, assim, qualquer pessoa razoavelmente sincera deixaria isso claro. Agora, os outros pontos aí, mais médicos, eu não tenho como discutir isso. Eu sei que essa parte de estatística estava bem errada, bem errada. Sim, sim, sim. Até porque, como que eu posso dizer, eles também fizeram muito, como que eu posso dizer? Até mesmo na parte médica, né? Teve muita coisa errada. Porque sabe como que é, né? Onde entra a política no meio, É, começa de a desandar. fato, decisões políticas costumam ser horríveis para os indivíduos. Assim. Aí a gente teve, E né? chegar, por exemplo, para um professor e falar assim: ah, tu acha que tem que ter muito investimento em educação? Daí o professor vai falar: tem. Daí tu chega para um pedreiro: tu acha que tem que ter muito investimento na infraestrutura? Ele vai dizer: tem. Então as pessoas ficaram meio malucas, né, achando que todo mundo ia morrer. Daí chegaram pro médico e perguntaram: você acha que tem que fazer de tudo aí para as pessoas não ficarem doentes? O médico vai falar: sim. O problema é que deixaram um monte de outras variáveis de lado, né? E esse é o ponto, né, da estatística que eu quero entrar agora. Né? Não é independente, né? Então existiam outros fenômenos ali que causavam dependência na curva, entendeu? Sim, sim, né? Essa é a Aí questão. teve também um problema econômico na Europa, né? Que não foi fácil. Aí por cima Ixi, teve falar de dois, né? economia. É, economia, cara, nossa senhora, daí eu tenho um canal até que eu resumo, já resumi mais de 50 livros da escola austríaca. Tu mora na Áustria, né? Sim. Eu resumi bastante livros, 50 por aí, de livros da escola austríaca de economia, e eles deixam bem claro, assim, né, que as medidas que foram tomadas, tipo de imprimir muito dinheiro para resolver os problemas econômicos, é bem problemático a longo prazo, né? Para quem está vivendo Lógico. agora, né, receber bastante dinheiro impresso do nada vale a pena, mas depois a bolha econômica estoura e no futuro as pessoas se dão mal. Ah, sim, sim. Uhum. Aí teve muito caso assim na Europa aqui, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, que os governos imprimiram Ah, é doidado, assim. verdade, né? A Alemanha, por exemplo, né, teve A muita Hungria foi inflação. pior ainda, né? A Hungria foi horrível. Ah, é? Não sabia da Sim. Hungria. É porque é um país menor, né? Que não escuta muito, mas a inflação da Isso. Hungria depois da Primeira Guerra Mundial foi horrível. Pois Triste agora é. é na Venezuela, né? Que tá cada vez pior o treco É, lá. lá não existe mais dinheiro, né? As pessoas que conseguem trocar o dinheiro que elas recebem por uma moeda mais forte, né? Elas acabam se dando bem, senão.
fica complicado. Sim. Por isso que é importante, né? Além de estudar as coisas que tu estuda, estudar bastante isso também, né? Porque não adianta fazer dinheiro e do nada perder valor. O euro, por exemplo, era uma moeda forte, mas depois da pandemia os caras dobraram mais que isso a base monetária. Claro que vai dar inflação, né? Claro que parte da inflação é culpa da guerra, né? Os preços subirem e tal, mas outra parte, sem dúvida, é por causa da impressão exacerbada de dinheiro do nada, né, cara? Tá, aí deixa eu te falar uma coisa. O governo austríaco teve a seguinte ideia, tá? Para ajudar por causa dessa crise toda que está tendo agora com o preço da energia, que está estupidamente alto aqui. Amigo meu foi abastecer o tanque com 50 litros de diesel, pagou 50 euros, né? Nossa, Só que coloca no preço aí do Brasil, né? Quanto que dá isso daí, então? Não sei quanto que tá o euro agora, em reais. tá 5,50 por aí. 5,50. Então Uhum. vai dar 200. Pera, ele pagou 50 euros, né? Vai dar 250 euros mais metade disso. Então vai dar 325, né? Sim. 325 reais, mano, para 50 litros de diesel. Tá estúpido o treco aqui. E o governo austríaco está fazendo o seguinte: ele vai dar para todas as pessoas que estão na Áustria, sejam estrangeiros, sejam pessoas nascidas aqui, 500 euros de graça, assim. Por Tá? mês? Não por mês, mas eles pagaram agora 500 euros de graça Do e nada, assim, daqui a uns. recebe 500 euros aí. Eu recebia 500 euros assim, pum, todo mundo recebeu. Nossa, coisa E boa. aí parece que janeiro também vão dar 500 euros de graça, de novo. Que é isso, os caras acham que é assim, né, cara? Coloca dinheiro do nada aí e não vai ter Não, consequência. aí eu É assim, perguntei pro meu. É. uma criança ela tem noção disso, que se tu imprime um papelzinho, aquilo não vai te permitir ficar rico. Ela sabe disso. Uma criancinha sabe. E a Lagarde, né, que é a dona aí do Banco Central Europeu, acha que ela pode fazer isso. Não, e ainda por cima agora, a Alemanha está querendo colocar um sistema que todos os cidadãos alemães vão receber um dinheiro fixo por mês, né? Nossa. Só que assim, sem trabalhar nem nada. É, então imagina o estímulo que as pessoas vão ter para continuar, né, crescendo na vida, ou trabalhar. Sim, Estados Unidos mesmo, né, também eles ganharam muita, muita grana mesmo. Acho que era cerca de 30 mil reais por mês, um negócio assim. Para não fazer nada, né, durante a pandemia. Por que que uma pessoa vai começar a trabalhar no McDonald's, por exemplo, né, se ela pode ficar sem fazer nada, não, eu sei, né, né? quero dizer. Eu sei, né? É aquela teoria que o Adam Smith fez, né? Que a pessoa ela não vai trabalhar porque ela acha legal, ela vai trabalhar porque ela tem interesse pessoal, né? Claro, é padrão, Né? né? Que é a economia de Adam Smith, e os caras não estão acreditando nisso, né? Mas o cara estava certo, é o fundador da economia moderna, né? E o que o cara É, fala, não precisa de muito, né, cara? Tu vai trabalhar de graça, tu vai ficar. Se tu pode ficar parado. Mas a questão não é nem essa, né? As pessoas, elas não precisam disso para sobreviver, né? mas Tipo, o porque o problema é que governo tem dá o muito, suficiente para sobreviver, então, pra que mas o problema trabalhar? é que tem muita gente na Europa que acredita hoje em dia nisso, né? É, no Que welfare se você state, né? der dinheirinho de graça para as pessoas, todo mundo vai começar a ir trabalhar simplesmente porque gosta, né? Só que tipo, Não, isso aí não funciona. Mas beleza, velho. Beleza, eu acho que por hoje é isso aí. sim. Acho que tu compreendeu o básico da parada. Amanhã tu me traz umas questões mais complexas, se for o caso, ou eu pego, né? Eu preparo aqui algumas novas, beleza? Pode pegar, porque eu não sei se você percebeu que esses exercícios do grupo A é isso aqui que eu te mostrei, tá? É É bem interpretar fácil pra ti, gráfico. né? Aham. Por isso que eu acho que não faria muito sentido, né, eu fazer esses exercícios com você, porque não, não tem muito o que fazer aqui, né, que eu precisaria de ajuda, tanta ajuda assim. Você entende o que eu quero dizer? Claro, claro. Não, não se preocupe com isso. Você vai ter uns exercícios top amanhã, beleza? Oh, muito obrigado, professor. Então, beleza. Então eu já vou até dar uma preparada aqui, beleza? Tá bom então, professor. Então tá Obrigado bom, aí, valeu, tá? abraço. Até Valeu, amanhã. abraço aí, professor. Até Tchau, amanhã. Tchau. tchau.